a respeito da morte, a respeito de morte. E como foi a morte de Jesus? Jesus entrou em agonia no Getsêmani. Seu suor tornou-se gotas de sangue ao escorrer pela terra. O único evangelista que relata o fato é um médico, Lucas, doutor Lucas, apóstolo Lucas. Ele faz com precisão de um clínico. O suor de sangue é uma doença, e essa doença se chama hematidose. É um fenômeno raríssimo, é produzido em condições excepcionais. E para provocar é necessário uma fraqueza física acompanhada de um abatimento moral violento causado por uma profunda emoção e um grande medo, o terror, o susto, a angústia terrível de estar carregando todos os nossos pecados. Hematidose é como se fosse uma pessoa que vai operar, e essa pessoa tem hematidose, o corpo dela não aceita anestesia, e não aceitando anestesia, ela tem que se operar porque achou um tumor no corpo dela. Ou ela opera, ou ela morre. E para operar uma pessoa que tem hematidose, tem que dopar ela. Infelizmente tem que dopar ela com droga. Droga que eu digo é droga ilícita mesmo. Ou, se a pessoa não aceitar, essa pessoa tem que ser amarrada na maca. Toda amarrada na máquina. Por quê? Porque o corpo dela não aceita anestesia. E não aceitando anestesia, ela é obrigada a ver, a sentir todos aqueles cortes. Tudo aquilo ela sente e vê. E além de ela ver e sentir, ela também sente no final as pontadas das agulhas, costurando. E hematidose é isso. Tal tensão extrema produz o rompimento das finíssimas veias capilares que estão sobre as veias, que o sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele, e esse sangue escorrega pelo corpo e vai até o chão. A dor, o tormento, e tanto que a pessoa soa sangue. O que leva alguém a suar sangue? O terror, a angústia de sentir todos os nossos pecados, sim, todos os nossos pecados. Conhecemos a farsa dos líderes religiosos da época preparada para condenar Jesus, o envio de Jesus a Pilatos, o desembate entre Herodes e Pilatos teve que ceder, então ordenou a flagelação, o chicoteamento de Jesus. Não se sabe ao certo, mas provavelmente isso se deu no início por volta de 9 horas da manhã. Os soldados despojam, tiram a roupa de Jesus. Você consegue imaginar a vergonha de estar no meio de uma praça pública sem roupa? Os carrascos foram 2, um de cada lado, e naquela época foram escolhidos os mais fortes para o chicoteamento ao preso. Na época, a maior pena de chicoteamento, a pena máxima, eram 39 chicotadas. Por que 39 chicotadas? Porque ninguém aguentava 40 chicotadas. Então era sempre ordenado 39 chicotadas. Golpeios, com chibatadas, a pele já alteradas por milhões de microscópicas, hemorragia de suor de sangue. A pele se dilacera e se rompe, o sangue espirra. No primeiro golpe, com o corpo frio, Jesus aguenta calado. Os próximos golpes se reagem em um sobressalto de dor. As forças se esvaem, o suor frio impregna a fronte, a cabeça gira em uma vertigem de náuseas. Calafrio lhe escorre pelas costas. Aquele chicote, chamado na época de azorrague, era preparado com tiras de couro, de 3 a 6 a 12 tiras de couro. Aquele chicote tinha uma ponta, 2 pequenas bolas de chumbo, com pedaços pontiagudos preparados à mão, a pedaços de ossos. Se não estivesse preso no alto daquela coluna, pelos pulsos cairia em uma poça de sangue. Seu corpo, suado, soa sangue. Foram mais de 460 chicotadas. Depois do escárnio da coroação, com longos espinhos, mais duros do que o de acácias, os carrascos entrelaçam uma espécie de capacete e aplicam na cabeça de Jesus, dizendo: essa é a coroa de um rei, essa é a sua coroa, então toma. Colocam com força na cabeça de Jesus. Os espinhos penetram no couro cabeludo, fazendo sangrar. Só o cirurgião sabe como sangra um couro cabeludo. Envolve o corpo de Jesus em um pedaço de pano. Pilatos, depois de ter mostrado a multidão feroz que ali está, entregam-o para o sacrifício. As horas passam, o escárnio continua. Coloca sobre os ombros de Jesus um grande braço horizontal da
cruz, que pesam cerca de 50 quilos. A estaca vertical já está plantada sobre o Calvário. Jesus caminha com os pés descalços por um terreno irregular, cheio de pedregulhos, machucando os seus pés. Os soldados puxam Jesus pelas cordas amarradas em seu corpo. O percurso é cerca de 600 metros. Jesus, cansado, fadigado, arrasta um pé atrás do outro. Frequentemente cai sobre os seus joelhos e os seus ombros estão cobertos de chagas, feridas feitas pelaquela madeira grossa, áspera, e ela escapa, escorrega e esfola seu corpo. Sobre o Calvário tem início a crucificação. Os carrascos tiram o pano e o colocam sobre Jesus. Mas o pano, a túnica, está colada em seus ferimentos. Quem já teve uma gaze colada em uma ferida sabe muito bem como é a dor de tirar uma gaze. Cada fio da gaze cola na carne viva da ferida. Ao puxarem a túnica de Jesus, a roupa, o pano que cobria seu corpo, puxam com muita violência e se dilaceram os troncos nervosos das feridas que estão no corpo de Jesus. Ele sente toda aquela dor, mas ainda não é o fim. O sangue volta a escorrer, volta a ter hematidose, volta a suar sangue. Seu corpo está escuro, porque o sangue fica escuro em seu corpo. Jesus é deitado de costas. As chagas se incrustam em pequenos elementos daquela madeira que Jesus escorregava, ou seja, aquelas feridas no corpo de Jesus estão cheios de terra, cheios de pedacinhos de madeira colados em seu corpo. Os carrascos tomam as medidas. Com uma broca é feito o furo na madeira, furo da penetração dos pregos. Os carrascos pegam uns longos pregos pontudos e quadrados e apoiam os pulsos de Jesus naquela cruz, procurando um buraco feito. Mas o furo que fizeram na madeira está com a medida errada, pois os braços de Jesus são menores do que os que fizeram naquela madeira. Então puxa o braço de Jesus, deslocando ele, quase arranca o braço do corpo, e com uma batida certeira no prego, o mesmo penetra na pele de Jesus. Jesus contrai o rosto assustadoramente. O nervo mediano foi lesado. Você pode imaginar a dor que Jesus sentiu? Você tem como imaginar a dor que Jesus sentiu com um prego entrando na sua pele? Não, não temos como imaginar essa dor. Uma dor lacinante que vai pelos dedos e se esfola pelos ombros, atingindo o cérebro. A dor mais insuportável que um homem pode provar, ou seja, aquela produzida pela lesão dos troncos nervosos que provocam a síncope, perca de consciência. Mas em Jesus não. O nervo é destruído só em parte. E quando o corpo for suspenso, junto com aquela cruz, o nervo é esticado, fortemente com uma corda de violino bem esticada. E Jesus aguenta tudo aquilo calado. Um solavanco é dado para centralizar a cruz dentro daquele buraco. O corpo de Jesus se estica. Ele sente os pregos na mão e nos pés. Aguenta tudo calado. As pontas cortantes da coroa de espinho penetram em seu crânio. A cabeça de Jesus inclina-se para a frente, uma vez que o diâmetro da coroa impede de apoiar na madeira e colocá-la para trás. Cada vez que levanta a cabeça, sente uma pontada forte em sua cabeça. Jesus tem sede. Com uma vara colocam ponta de um pano molhado com um tipo de líquido azedo. Aquilo é uma tortura artrose, ou seja, tortura feita pelos soldados da época. Um estranho fenômeno produz no corpo de Jesus. Ele sente aquilo tudo calado. Os músculos dos braços se enrijecem. Em uma contração que vai acentuando, seus bíceps se enrijecem. Os dedos de Jesus começam a curvar. É como acontece com uma ferida. E essa ferida é chamada de tétano. E os médicos dão o nome de tetania. Quando os membros do corpo se generalizam, os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis. Em seguida, os músculos entram nas costelas. Depois todo o pescoço, afinal os músculos respiratórios se enrijecem também. A respiração se faz pouco a pouco. Mais curto, o ar entra, mas não consegue sair. Jesus respira com o ápice dos pulmões. Tem sede de ar. Como um asmático em plena crise, depois transforma na cor violeta o seu corpo. Cor violeta púrpura, antes era vermelho. Jesus é envolvido pela asfixia dos seus pulmões.
cheio de ar, mas o ar não pode sair, não se esvazia. A fronte é impregnada de suor, os olhos estão fora de órbita. De repente algo acontece. Lentamente, com um esforço sobrenatural, um esforço sobre-humano, Jesus toma um ponto de apoio sobre os seus pés, aqueles pés que estão com 2 pregos. Ele esforça-se em pequenos golpes, se eleva aliviando a tração dos braços, os músculos do tórax se distendem, a respiração torna-se mais ampla e profunda, os pulmões se esvaziam, o rosto recupera a palidez inicial. Mas por quê? Mas por que Jesus faz isso tudo? Mas por quê? Rasgando a sua pele, rasgando os seus pés, Jesus quer bradar, grita: Eli, Eli, lama sabachthani,